Olá a todos, uma vez mais bem-vindos à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem aí desse lado. Espero que a semana tenha sido boa, produtiva e, se for caso disso, que tenham um bom fim de semana. Portanto, hoje vamos já sem demoras abordar o tema de hoje e o tema de hoje será sobre infecções urinárias, ITUs, infecções do trato urinário. É algo que também afeta bastante as pessoas. Pelo menos uma vez na vida alguém já teve alguma infecção urinária. Portanto, vamos perceber um bocadinho o que é que são as infecções urinárias, como é que surgem, prevenção, diagnóstico das mesmas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre as causas, os fatores de risco que levam às infecções, os mitos, até os mitos. Vamos falar um bocadinho sobre os mitos, sobre as infecções urinárias, ok? Algumas curiosidades também. Portanto, fiquem aí desse lado, até já. Não se esqueçam, eu sou o Tiago Mota, portanto, estou sempre aqui convosco semanalmente. Portanto, fiquem desse lado então para ouvirmos o vídeo de hoje. Até já! Então, muito bem-vindos aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado. Hoje vamos abordar, como disse anteriormente, as infecções urinárias. Vamos falar um bocadinho sobre as ITUs, infecções do trato urinário. E antes de falar um bocadinho mais sobre isso, façam essa forcinha aí desse lado. Deixem o vosso like para o canal poder cada vez crescer mais e também ajudar um bocadinho, portanto, nesse aspecto. Antes de mais, falar também dos vídeos que sabem que há aqui no canal, portanto podem ver. Espero que seja uma mais-valia para a vossa vida, para ajudar para vocês poderem ajudar alguém, vós próprios também, e para os mais curiosos, nem que seja pelo conhecimento, ok? Portanto, hoje vamos então abordar as infecções urinárias. Vamos falar um bocadinho sobre o que é isso, infecções urinárias. Acho que, antes de mais, devemos saber o que são, em que consiste esse tipo de patologia, como surge. E eu, Tiago Mota, vou estar então com vocês durante este vídeo para poder-vos ajudar, como tento fazer sempre em todos os meus vídeos, ok? Portanto, hoje vamos então falar sobre infecções urinárias. O que é que são infecções urinárias? As infecções urinárias são qualquer tipo de infecção que pode incidir sobre a bexiga, os ureteres ou, neste caso, também os rins. Portanto, pelo aparelho urinário em si. Portanto, o aparelho urinário é constituído sempre pela parte do meato urinário, neste caso o ureter, a uretra, o ureter, que são o reino de uns tubinhos que vão ligar depois da bexiga aos próprios rins. Os rins fazem a filtragem, então enviam, isto falar um bocadinho de anatomia, enviam então a urina já depois de transformar, não é, e de filtrar o sangue, vai a urina, que são os resíduos então, que vai para a bexiga, e da bexiga, através da uretra, vem então para o exterior, ao reflexo de micção, de urinar, para urinar. As infecções urinárias, de uma forma geral, penso que todos nós sabemos que são daquele tipo de infecções que existem, são as mais comuns, que existem com mais frequência no ser humano. Portanto, as infecções urinárias normalmente são caracterizadas por alcançar, quer através localmente do aparelho urinário, através, por exemplo, como eu disse há pouco, do meato urinário, e depois há aqui vários fatores que podem fazer com que a infecção se instale, não é? A carga bacteriana, se a pessoa está imunodeprimida ou não, naquele caso, se está suscetível através do meio ambiente que a rodeia também a ganhar infecção, não é? E também pode estar aqui associado a uma infecção no sangue, através do sangue, que se transforma numa infecção urinária. Portanto, também é uma via, não é sempre localizada. Portanto, isso pode acontecer. Normalmente, as mais comuns, são mais infecções a nível local, até cistites. Cistites são infecções da bexiga. Nós deixamos sempre alguma urina na bexiga e essa urina que fica lá, normalmente assumimos que essa urina que está na bexiga é urina e é um local estéril, ou seja, esterilizado, que não tem bactérias do exterior que possam causar algum tipo de infecção. No entanto, essas mesmas bactérias podem se desenvolver, e quanto mais tempo a urina fica, essa urina residual, também mais a probabilidade maior
de nós virmos a ter também uma infecção urinária de algum tipo, ok? Porque nós não conseguimos vaziar sempre a nossa bexiga, totalmente, deixamos sempre um valor residual, dependendo do tipo de pessoa, como é óbvio. Portanto, também existem as infecções pielonefrites, caracterizam-se por pielonefrites, são as infecções renais. Essas infecções normalmente são infecções mais graves, têm vários níveis, como é óbvio, mas podem ser resolvidas muitas vezes, como outras também, mas estas normalmente podem levar até a internamentos e a necessidade de fazer antibioterapia, antibióticos endovenosos, ok? E durante uns X dias até haver alguma melhoria. Podem levar, como todas as doenças que acabam por afetar o rim, acabam por nos dar náuseas, muitas vezes vómitos, a sensação de mal-estar, às vezes até anorexia, ou seja, não ter fome, e também pode levar de algum modo a febres. É um dos sintomas até mais característicos das infecções urinárias, principalmente das pielonefrites, são infecções renais. Temos também as infecções dos ureteres, pronto. No fundo são tudo infecções do trato urinário e que têm que ser tratadas o mais urgente possível e caso não o sejam, podem levar a que a patologia se progrida e situações mais complexas depois para tentar resolver. Portanto, as mulheres são mais suscetíveis de ter algum tipo de infecção urinária, principalmente devido à sua anatomia. Portanto, a sua anatomia, o facto de terem a uretra, por exemplo, nas mulheres, tem cerca de 3 a 5 centímetros, portanto, logo aí nós vemos que é a fase de saída, não é? O orifício de saída da urina, portanto, logo aí temos aqui uma suscetibilidade muito maior de haver uma progressão das bactérias e poderem, de certo modo, chegar à bexiga, fazendo cistites, ou chegar aos ureteres, e aí subir pelos ureteres, são aqueles tubinhos que vão ligar depois cada um ao seu rim. Fazer pielonefrites são as infecções renais, ok? As crianças também são suscetíveis às infecções urinárias, no entanto têm sempre por norma uma recuperação mais rápida, mas principalmente aqui as crianças do sexo masculino. Por exemplo, até a 1 ano de idade, principalmente devido ao refluxo muitas vezes que fazem vesico-uretral, ou seja, a urina que está na saída mesmo, neste caso, pode, na saída, no pénis, neste caso, pode fazer um refluxo, ou seja, ir para a bexiga e da bexiga e anda ali dentro, e esse fluxo pode ser propício para passar as bactérias para a bexiga e depois, a posteriori, para as outras zonas do aparelho urinário, ok? Portanto, isto também é importante ter essa noção. Falando aqui das causas das infecções urinárias, as causas mais comuns a acontecer, o que é mais propício no caso da infecção urinária é, por exemplo, na gravidez. Na gravidez há um aumento da probabilidade de a mulher vir a sofrer de alguma infecção urinária. Isto tem a sua explicação lógica, como tudo na ciência, e a principal explicação, naquela região ali, aumenta muito a glicose, há também uma mudança do pH, que torna-se mais ideal para o desenvolvimento bacteriano, e também, tendo em conta que toda aquela zona é quente, é úmida, e as bactérias gostam, por azar nosso, da nossa temperatura. Portanto, a temperatura ideal para as bactérias se desenvolver, a maioria das bactérias, é, infelizmente, a temperatura do nosso corpo. Portanto, quente, úmido, com glicose, alimento, e com pH ideal ou mais perto do ideal. Portanto, temos aqui basicamente uma equação que favorece o desenvolvimento, a proliferação de bacteriana, ok? Portanto, temos que ter atenção também a este facto. Depois, a diabetes também tem muito a ver com os níveis de glicose elevados, com o descontrolo, muitas vezes, o sistema imunitário também mais lentificado, devido aos aumentos de glicose e o descontrolo da glicose, embora isto em casos que a glicose, por norma, a diabetes anda mais descompensada, não é? Tem mais tendência para isso. E depois a recuperação é sempre muito mais lenta, a luta, a nossa defesa também demora mais tempo a responder, portanto a diabetes tem este tipo de situações. E já agora, estão a ver aqui neste vídeo, tem aqui o link também para o vídeo que eu fiz sobre a diabetes. Podem achar interessante, portanto, é uma mais-valia para vós, a meu ver. A obstrução urinária também pode levar a essa situação. Os hábitos de higiene inadequados, como muitas vezes as mulheres usarem determinadas... eu falo em relação às mulheres porque são sempre as mais suscetíveis a este tipo de situação. Portanto, as mulheres usarem muitas vezes
produto de higiene íntima que não se adequa, pode levar a destruição também da flora vaginal, e essa destruição da flora vaginal pode levar à proliferação de algumas bactérias em detrimento de outras bactérias. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio da flora, como existe na flora intestinal. Quando a flora intestinal também se desregula, também há aqui uma situação que acaba por sobressair, que é umas bactérias ficam superior a outras, e esse equilíbrio fica comprometido, e havendo esse equilíbrio comprometido, também existe diarreias e outro tipo de situações que acabam por afetar e levando a desidratações muitas vezes e mal-estar. Mas não fugindo aqui do assunto da infecção urinária, muitas mulheres também não sabem fazer a correta limpeza pós-micção, após urinarem, e muitas vezes em vez de limparem da frente para trás, limpam ao contrário, portanto de trás para a frente, portanto, da região do anal, do ânus, para a vagina. E acabam por trazer bactérias que no intestino não causam nenhum tipo de problema ao nosso organismo, chamadas até comensais, são por norma bactérias que fazem parte da nossa flora em determinado sítio, mas quando passam para outro sítio, em que normalmente não fazem parte, tornam-se agressivas e podem provocar determinados sintomas e determinados sinais. Portanto, os hábitos de higiene são muito importantes. Estas são as causas mais comuns. Temos outras também que ainda estão dentro das mais comuns, como por exemplo a inserção de objetos estranhos que não estejam esterilizados, que não estejam devidamente limpos. E falamos também de objetos às vezes sexuais, que quando não há uma correta limpeza dos mesmos, e isso também pode levar a infecções urinárias. Temos aqui também, na altura do período menstrual, também no caso das mulheres, que acaba por haver uma suscetibilidade maior à infecção. Temos também doenças neurológicas, que podem causar este tipo de situação, e as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, há muita probabilidade, nestes casos, também de gerar uma infecção urinária. A presença de anomalias no aparelho urinário também pode aumentar esse mesmo risco, ok? Mesmo que passem doentes, o mesmo que se passa também em doentes que são institucionalizados, ou seja, doentes que estão em lares, doentes que estão em hospital, que por norma as bactérias são mais agressivas, muitas delas resistentes a antibioterapia, antibióticos, mesmo às vezes antibióticos de última geração, e é uma carga de trabalhos, eu sei por experiência própria, às vezes temos que fazer isolamentos de doentes para que não haja passagem dessas bactérias para outros doentes, ok? Que somos nós muitas vezes, nós profissionais de saúde, os veículos dentro do hospital, apesar de todas as regras que existem na desinfecção das mãos e outro tipo de uso de equipamentos. Portanto, pode acontecer. Quando eu digo aqui, e quando eu refiro de algumas anomalias que podem acontecer, pode haver pessoas que tenham fístulas, ou seja, passagens do intestino para a vagina, por exemplo, no caso das mulheres, em que as fezes passam e entram na vagina, ou porque há ali umas fístulas, uns canais que não deviam de estar ali. Às vezes existem determinadas anomalias, mesmo anomalias na formação do sexo, no caso dos genitais, que também podem tornar essa pessoa mais suscetível à infecção urinária. Portanto, todas estas situações acabam por poder influenciar de um modo ou de outro aqui as infecções, ao risco de haver infecções urinárias. E, portanto, quando o doente está internado, temos então bactérias mais agressivas. Normalmente o agente mais comum em infecções urinárias normais, que não sejam doentes, ou pessoas que estejam institucionalizadas, normalmente a infecção mais comum é a infecção Escherichia coli. A Escherichia coli, que é a E. coli, 80% dos casos é provocado por esta bactéria. Depois temos os estafilococos, que o restante normalmente são este tipo de bactérias que são responsáveis de algum modo pelas infecções urinárias, ok? Sintomas, principais sintomas das infecções urinárias. Temos aqui, por exemplo, um ardor. A pessoa sente um ardor, sente um desconforto quando tem micção, quando urina. Sente também aqui necessidade de ir mais frequentemente à casa de banho. Urina várias vezes. Muitas pessoas urinam pouco cada vez que vão à casa de banho. Urinam muitas vezes, mas pouco cada vez, que chama-se poliúria. Muitas pessoas urinam normal, mas vão muitas vezes, é poliúria. E a pessoa tem uma vontade urgente de ir à casa de banho, apesar não só frequente, mas também urgente. A pessoa tem aquela sensação e tem que ir logo a correr para a casa de banho para urinar. Também alterações na cor. A urina pode estar de uma cor diferente, que não é normal, mais escura. Às vezes pode ter ali algum sedimento, mais empapada até, deixem passar o termo, ou seja, mais densa, mais espessa,
que também não é muito normal. Dificuldade em começar a urinar, às vezes, no início da micção, também pode ser uma dos sintomas. Náuseas, vômitos, como eu falei há pouco, febre, quando as infecções muitas vezes já são renais também. Alguns calafrios, podemos também ter dor abdominal, às vezes suprapúbica, ou seja, ali na região da bexiga, mais ou menos. E às vezes até podemos ter alguma perda de sangue através da micção, ao urinar, ok? Isso pode acontecer. Por exemplo, normalmente a maior parte das infecções não apresenta grande gravidade, facilmente é resolvida com algum tipo de antibiótico, mais direcionado para esta questão, mas algumas podem trazer complicações como lesões renais e podem levar a cicatrizes renais, deixando até o rim de funcionar como funcionava anteriormente, ok? Essas cicatrizes podem levar depois a outras situações, está tudo interligado, e eu vou deixar também aqui o link do vídeo que eu fiz sobre a hipertensão arterial, porque o rim influencia em muito a hipertensão arterial, ok? E pode levar mesmo até a insuficiência renal, portanto não haver depois uma correta filtragem do sangue e haverem outras complicações na nossa saúde devido a uma simples infecção urinária, uma simples, deixem passar o termo, muitas vezes se transforma em algo mais complicado, mais complexo. Falando agora aqui um bocadinho dos fatores de risco. Os fatores de risco que podem levar a infecções urinárias, falamos de relações sexuais, falamos de um diafragma ou de um uso do espermicida, que são contraceptivos, não é? Que se usam. Podemos levar aqui ao uso excessivo, muitas vezes, de antibióticos, que podem levar a resistências, muitas vezes, de bactérias, e depois a bactéria em questão, para que se tratou com aquele antibiótico, ou a pessoa não fez o antibiótico até ao fim, ou há aqui algumas particularidades que podem levar a resistências depois nas bactérias que causam essa infecção urinária, ok? Portanto, os antibióticos, aproveito já para dizer que os antibióticos devem ser tomados até ao fim, segundo prescrição médica, ok? Mesmo que nós nos sintamos melhor. Portanto, não é sinal que já estamos curados, ok? Portanto, porque senão isto é quase um problema de saúde pública. Portanto, a pessoa não matando aquela bactéria, não cumprindo o regime terapêutico como foi prescrito pelo médico ou por outro profissional de saúde, leva a que depois essas bactérias muitas vezes tornam-se multiresistentes e podem ser muito mais difíceis, se outra pessoa apanhar essa bactéria, contrair essa infecção, de conseguir resolver, ok? Isto tudo mais direcionado, como já perceberam, para as mulheres, ok? Depois temos aqui histórias já de infecções de repetição, ter um parente de primeiro grau que possa já ter tido uma infecção urinária, que seja recorrente, e do sexo feminino, não é? E que pode acabar por ser também aqui um fator que pode também explicar um bocadinho estas infecções urinárias recorrentes em determinada mulher. História de infecções recorrentes, acabei por tocar um bocadinho já nisto, e uma primeira infecção do trato urinário numa idade muito precoce. Também pode ser indício de futuras infecções urinárias, ok? Portanto, neste tipo de situações há que ter aqui um cuidado acrescido com a higiene, com o vestuário, com as práticas que se têm, não é? No dia-a-dia, para tentar evitar este tipo de infecções. Também é importante. Depois, falando aqui ainda e abordando ainda um bocadinho os fatores de risco, mas direcionados mais para o homem, temos aqui a hiperplasia benigna da próstata. E o que é isto? O que é que faz? Leva muitas vezes a uma obstrução. E muitas vezes os homens também só conseguem fazer xixi aos bocadinhos de cada vez, ou pouco cada vez. E é muito desconfortável. A pessoa tem vontade de fazer xixi, mas não consegue, só faz um bocadinho cada vez, e até faz que haja ali quase um refluxo também, como nos bebés que eu falei até ao primeiro ano de idade, vesicoureteral, e faz com que haja mais suscetibilidade à infecção, ok? E normalmente este tipo de infecções é mais comum nos homens com 50 anos, mais 50 anos, está bem? É importante ter isto bem presente. Outra causa, normalmente, é algum tipo de obstrução por um cancro na próstata, alguma estenose uretral que possa haver. O estenose é um aperto, não se esqueçam dos vídeos anteriores, um aperto, uma obstrução, vai apertando e é mais difícil, isto é uma estenose, um aperto, que vai ser mais difícil algo passar naquela zona de passagem, né? Onde passava a urina, neste caso, e
haja aqui alguma prática de colocação, por exemplo, de uma algália ou tipo de catéter urinário e não tenha havido, por exemplo, aqui uma prática e um método ascético, ok? Uma técnica ascética. Por parte do profissional de saúde que fez isto, não ter tido algum cuidado, que é o que temos que fazer sempre. No serviço onde eu faço muitas algaliações, tanto a mulheres como a homens, tenho alguns tipos de intervenções nesta área e tem que haver sempre uma técnica cirúrgica. Quando eu digo técnica cirúrgica, é uma técnica estéril, ascética, ok? Porque temos que pôr um corpo estéril numa zona que também convém estar estéril, não é? Não vamos pôr algo que esteja sujo, só usar umas luvas normais, sem estarem esterilizadas, que podem conter bactérias e provocar infecção depois. Em zona que normalmente é sempre um corpo estranho a entrar dentro da bexiga, neste caso, que é a intenção da algaliação, por algum caso. Anormalidades nas estruturas, como divertículos, por exemplo, vesicais, que podem acontecer, e doenças neurológicas que possam interferir, de algum modo, na micção, por exemplo, uma doença medular, certo? Portanto, a pessoa que não tem, por exemplo, que seja paraplégica, normalmente as pessoas paraplégicas têm muitas infecções urinárias. Acontece muito frequentemente porque não conseguem, para já, ter os hábitos de higiene corretos. Alguém tem que os fazer por eles e muitas vezes não os fazem bem. E por outras vezes, normalmente elas não conseguem fazer a retenção da urina e há não há bloqueio nenhum na saída da urina e isso também pode levar algum tipo de refluxo, etc., que leve depois também a uma infecção urinária, ok? E a urina permanece durante mais tempo, muitas vezes mais tempo ali alojando uma estase, de um permanecer, de um abrandar do movimento da corrente normal da urina também, que isso também pode levar. E não há uma limpeza imediata, muitas vezes, não é? Usam fraldas, às vezes, e as fraldas depois ficam com a urina, que torna propício o desenvolvimento de bactérias, e essas bactérias, por assim dizer, também podem, pelo meato urinário, conseguir chegar depois às bexigas, fazer uma cistite ou uma pielonefrite nos rins. Neste caso, o comprometimento cognitivo pode levar a incontinência também, fecal e urinária, e, volto a dizer, nas fraldas, as pessoas que têm dejeção nas fraldas, que têm urina nas fraldas, essa mesma dejeção muitas vezes fica em contacto com os genitais, não é? O cuidador não muda logo as fraldas, não é? E a pessoa fica ali em contacto com aquelas fezes cheias de bactérias que muitas vezes provocam as infecções urinárias. Portanto, é muito fácil nestes doentes haver infecções urinárias. Muito fácil mesmo. O diagnóstico pode ser feito por duas formas. Embora possa haver mais, mas as duas principais são os exames à urina. A pessoa pede uma urina, faz um exame na urina, um médico de família, por exemplo, não se anda a sentir bem, e o médico diz, olha, vai desperdiçar a primeira micção da manhã e o resto faz, e limpa-se bem e faz para o depósitozinho, está bem? Pronto, fica assim. E existem as uroculturas. As uroculturas é uma limpeza adequada, muitas vezes adequada dos genitais, bem limpo, desperdiçar também a primeira micção e fazer então para o tubinho, está bem? É assim que funciona, normalmente. É o que se usa mais, este tipo de diagnóstico, é feito pelo laboratorial, é o que se usa mais para tentar perceber se existe ou não algum tipo de infecção. Se bem que nós no hospital fazemos muitas vezes em doentes até algaliados, ok? Muitas vezes as algálias já estão colonizadas e até se acontece fazermos uma desalgaliação, porque podemos estar a contaminar com as bactérias que já existem nas algálias, e muitas vezes há doentes que já são algaliados crónicos, portanto já têm uma algália em casa e usam a algália, por alguma razão não conseguem urinar e têm que ter uma algália, e já tem colonização de bactérias nessa mesma algália, ok? Portanto, há aqui fatores específicos que depois têm que ser readequados e pensados quando da colheita da urina. Caso de infecções urinárias de repetição, podem ser aqui necessárias algum estudo, através de ecografia, através de tomografia, ressonância magnética ou outras técnicas de diagnóstico. Isto para quê? Para tentarmos perceber aqui se existe alguma deformação no aparelho urinário, existe alguma alteração da própria anatomia desse aparelho. Portanto, temos que ir à procura aqui de outros métodos de diagnóstico, através de imagiológicos, neste caso, ressonâncias, ecografias, para tentar perceber, tomografias, que é as TACs, se há algum tipo de alteração no próprio decurso do aparelho, neste caso no percurso do aparelho urinário, ok? Isto é importante ter presente. O tratamento é feito com antibióticos, como eu já referi há bocadinho. Normalmente, esse tratamento
pode ser necessário fazer, no caso de internamentos, é feito com antibióticos, neste caso antibióticos endovenosos. Normalmente é feita uma colheita de urina de urocultura, como eu já disse há pouco, ou de uma urina 2. Depois, se houver presença de nitrito, leucócitos, se houverem muitos leucócitos, ou seja, muitas das nossas defesas naquele meio, na urina, quer dizer que as defesas foram lá por alguma razão. É porque havia lá alguma coisa que estava a provocar uma infecção, ok? Portanto, isso pode querer levar a que nós tenhamos a confirmação de uma infecção urinária. Portanto, o que é que devemos fazer muitas vezes? Aumentar a ingestão de líquidos também, fazer um antibiótico, aumentar a ingestão de líquidos, ter mais cuidados com a higiene íntima, ok? Como eu disse há bocadinho, de frente para trás, principalmente nas mulheres. Limpar bem, no caso dos homens, retrair o propúcio e limpar bem o propúcio, porque essa zona ganha muitas bactérias, e voltar ao normal, é assim que funciona. E não andar aqui a retardar muitas vezes o ato de urinar. A pessoa tem vontade de ir à casa de banho, vai urinar. Não anda aqui a aguentar. Muitas vezes isso vai fazer com que a urina fique mais tempo, e a ficar mais tempo também há mais probabilidades de ter infecção urinária. Criar um desenvolvimento de bactérias, ok? Pronto, isto também são situações que são importantes. Corrigir eventuais alterações anatómicas que possam haver através de cirurgia, se caso hajam, não é? E caso haja hiperplasia benigna da próstata, há medicamentos, há fármacos que podem ser usados para tentar minimizar esse aumento da próstata e fazer com que a pessoa urine tranquilamente, sem grandes problemas. Isso também é importante, ok? Pronto. No caso da prevenção, que também para mim é sempre o mais importante. Para mim, a prevenção é sempre o mais importante. E então, beber muita água, cerca de 1,5 litro de água por dia, mas refiro sempre que há determinados doentes que não podem beber este tipo de água, uns mais, outros menos, doentes cardíacos, doentes com problemas renais, muitas vezes, tem que ter aqui uma balança de equilíbrio, portanto, adapta-se sempre à individualidade de vida de cada pessoa. Temos aqui evitar os líquidos como o álcool, a cafeína, porque são líquidos, são bebidas, o álcool e a cafeína, que irritam muito, e de certeza que muita gente aí desse lado não sabia, mas está a saber agora, não só provocam um desconforto, muitas vezes intestinal, no aparelho gastrointestinal ou no aparelho digestivo, mas também afetam a parte da bexiga, ok? Podem tornar até fazer a bexiga ficar mais irritada, a irritação da bexiga. Depois de ter relações sexuais, a pessoa deve sempre urinar, tanto a mulher e o homem, mas principalmente a mulher, ok? Porque tem a uretra mais pequenina e há mais probabilidade de haver algum tipo de infecção. Há ali uma fricção, há ali um corpo que passou ali, fez fricção, e pode fazer com que haja algum tipo de bactérias que lá ficaram com certeza, e ao urinar, o ato de urinar acaba por limpar com a urina e tirar uma grande parte das bactérias que lá ficaram. E depois uma correta higiene, não é? Que isso também é importante. Manter sempre a área genital limpa, reforço novamente, duches, preferir sempre os duches do que os banhos, porque os banhos a pessoa está dentro daquela água, está estagnada, está-se a lavar e estão ali as bactérias todas. Os duches, a pessoa vai lavando no duche e a água vai saindo pelo ralo e vai embora, ok? Evitar usar óleos, que os óleos também são muito propícios para este tipo de infecções. As mulheres que usem pensos higiênicos ou copos menstruais são preferíveis sempre ao uso de tampões, ok? Porque o tampão lá está ali dentro, um corpo estranho, vai ganhando umidades, vai ganhando secreções vaginais, e o que é que pode levar? Com quente, umidade, e todas essas coisas pode levar a que haja mais propício, mais probabilidades de infecção urinária, ok? E evitar os produtos muito perfumados na área genital. Um produto, quando é muito perfumado, seja algum gel lubrificante, seja alguma coisa, normalmente levou a algum produto químico que pode ser agressivo. Portanto, quanto menos odores tiver esse produto, mais natural esse produto é. E menos pode provocar aqui infecções também urinárias e irritação da própria mucosa, que pode ser tornar mais suscetível à contração da infecção urinária, neste caso, da infecção. Usar roupas íntimas. Hoje em dia vende-se muito cuecas sem ser sintéticas, etc. Portanto, o ideal aqui é usar sempre cuecas, boxers, seja o que for, de algodão, ok? O algodão é um material mais natural, é um material que acaba por absorver muitas vezes algum tipo de secreção que haja, ao contrário do material sintético, ok? Portanto, acaba por ser aqui também acaba por ser mais saudável e uma mais-valia, uma barreira contra a infecção, está bem? Se ficando a uretra mais seca, também há menos probabilidades de as bactérias se conseguirem mover ou se conseguir haver uma infecção urinária, ok? Portanto,
Curiosidades. Lembra-se que eu no início do vídeo falei-vos em curiosidades. Antes de mais, não se esqueçam, deixem um like, subscrevam o canal, vejam também os outros vídeos que estão aqui no canal Cuidar Mais Saúde. Eu sou o Tiago Mota, já sabem. Alguma dúvida podem sempre deixar no e-mail que eu deixo no início dos vídeos. Podem enviar um e-mail que eu tentarei responder o mais rápido possível, sempre. E ou deixar algum comentário que eu possa também ajudar em alguma dúvida que haja. Portanto, infecções urinárias, por exemplo, são contagiosas? As infecções urinárias são contagiosas? Este aqui é uma das perguntas que muita gente faz e por aí fora. Não, as infecções urinárias não são contagiosas, é falso, ok? Há uma ideia sempre que elas podem ser contagiosas, que se podem apanhar. Quando eu digo contagiosas é a pessoa ir à casa de banho, que se diz muito, apanhaste essa infecção na casa de banho e não sei o que mais, foste a essa casa de banho pública e apanhaste essa infecção. Não, as infecções urinárias não se apanham nas casas de banho, ok? E isso não corresponde em nada à realidade. Isso são infecções bacterianas, não são infecções virais, ok? Não se trata de infecções virais. Portanto, a maior parte dos casos, estas bactérias que nós apanhamos, que nós temos no nosso corpo, que levam à infecção urinária, muitas vezes, como disse há pouco, já estão no nosso corpo, só que estão em equilíbrio. Quando elas se multiplicam, mais por alguma razão, ou porque usámos um produto de higiene incorreto, ou porque não tivemos cuidados na higiene, ou porque outros casos que eu também já referi, não vou falar tudo novamente, elas multiplicam-se e ficam em superioridade em relação às outras. Portanto, aí então pode haver uma infecção urinária. Normalmente é usado isso e muitas das infecções vêm do próprio intestino, quando a pessoa se limpa mal, etc. Ou no caso dos doentes paraplégicos ou tetraplégicos, é mesmo muitas vezes pelas fraldas, ok? Ou doentes até que estejam institucionalizados, com um grau de dependência muito elevado também. Portanto, não vou voltar a dizer, mas acho que faz sentido referir novamente, limpar sempre da frente para trás, principalmente nas mulheres, está bem? As mulheres funcionam muito, limpar da frente para trás e desperdiçar o papel ou o toalhete. É assim que funciona, ok? Sempre. Beber muitos líquidos ajuda à prevenção da infecção urinária? Será que ajuda alguma coisa? Não ajuda? Como eu disse há bocadinho, também ajuda. Porque se a pessoa beber mais líquidos, normalmente, o que é que acontece? Normalmente, as pessoas urinando mais, também há menos suscetibilidade de a urina permanecer, não só na bexiga, a pessoa urina mais, portanto, bebendo mais líquidos, ingerindo mais líquidos, também há menos probabilidades de ter um pH também mais neutro e há menos probabilidades de haver infecção urinária, ok? Quanto mais água bebermos, menos a urina também torna-se ácida e o pH mais agradável, neste caso, para evitar as infecções urinárias, não para as infecções urinárias, ok? Portanto, a pessoa vai urinar mais vezes, também, e daí também o risco de contrair algum tipo de infecção também vai ser melhor, ok? Também vai ser menor esse risco. É importante. Então as infecções urinárias afetam mais as mulheres do que os homens? Como disse há pouco também, penso que ficou presente no vídeo, que sim, que afetam mais as mulheres do que os homens. A anatomia é diferente, o intestino, neste caso a uretra do homem, tem cerca de 30 cm, portanto há um percurso maior para haver uma infecção, e nas mulheres tem 3 a 5 cm, portanto há uma maior suscetibilidade de haver aqui algum tipo de migração das bactérias, quer por refluxo, quer por outra situação, e provocar uma infecção urinária, ok? No interior da bexiga, principalmente. Depois, há aqui também, há homens, claro, que também estão muito suscetíveis a infecções urinárias, mas foi pelo que eu disse também anteriormente, tem hiperplasia medida da próstata, que é a próstata aumentada, e uns podem ser tetraplégicos, outros podem ser acamados, portanto há aqui vários fatores que podem levar. Podem ser pessoas mais imunodeprimidas, que têm mais facilidade em ter algum tipo de infecção urinária, portanto problemas da próstata, portanto tudo isso pode levar aqui a algum tipo de risco, de aumento desse risco das infecções urinárias. Pronto pessoal, é assim, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixem sempre um like, deixem um gosto, subscrevam o canal. Ao subscreverem estão a ajudar bastante, não custa nada, é só chegar ali e pôr um clique, ok? Até podem clicar aqui em baixo, no canto inferior direito, como podem ver, aparece aí subscrever, e a pessoa ao carregar fica logo subscrito no canal, ok? Não é preciso ter muito trabalho, ok? E é uma mais-valia, a meu ver. São os meus votos, é sempre que traga a melhor informação para vocês, que os possa ajudar da melhor forma, que faça alguma diferença na vossa vida, bem como na vida de alguém próximo de vós ou de algum amigo.
Portanto, eu só peço é mesmo que deixem um gosto, subscrevam, venham lá o sininho, carreguem no sininho, partilhem nas redes sociais, é uma mais-valia. Portanto, ao porem um gosto já sabem que o algoritmo vai fazer com que o meu vídeo apareça à frente de outros vídeos, quanto mais gostos tiver. E, portanto, isso faz com que eu possa trazer vídeos mais ricos, que estão a ajudar o canal, com mais informação, informação bem filtrada, fidedigna, como eu faço sempre, estas coisas dão trabalho. A subscrição é totalmente gratuita, não tenham problemas. Podem deixar o gosto também, sem nenhum tipo de problema. E estão a ajudar bastante o canal. Portanto, espero que gostem. Vejam também os outros vídeos que deixo no canal. Não se esqueçam, eu sou o Tiago Mota, estou aqui semanalmente para vós, para vos ajudar no que puder. E já sabem, canal Cuidar Mais Saúde, semanalmente ao sábado, uma vez, edição semanal, todos os sábados, aqui para vós. Tudo bom para vocês, uma boa semana e até sábado.